o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Parada é a seguinte, hoje tem Fla-Flu, jogo muito importante pensando na nossa classificação. Eu vou explicar para vocês já, além de jogos também de Mineiro, Baiano, Paulista e por aí vai. E você pode fazer sua fezinha lá na PagBet, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. A PagBet é a mais democrática do país, porque com apenas R$1 você já pode apostar. Cadastro simples e desburocratizado, atendimento 24 horas por dia e humanizado. E o nosso bordão lá é acertou, tá pago, não é à toa, porque as nossas transferências são feitas através de Pix. Então rapidinho o dinheiro cai na sua conta. Além das apostas tradicionais, tem o famoso jogo do Aviator, que é o jogo do aviãozinho, uma modalidade diferente de apostas para você se divertir, beleza? PagBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Corre lá, clica, se cadastra e começa a apostar, beleza? Dito isso, galera, vamos às informações. Primeiro, dando uma pincelada aqui nos jogos de ontem. Tivemos 3 jogos e jogos que eram muito importantes para a classificação das finais do Cariocão, tá? Primeiro, o Botafogo venceu. Estranho que o jogo tinha mando do Audax, mas o jogo foi disputado no Newton Santos. Oi? Isso mesmo. Botafogo venceu o Audax por 2-0. O Vasco venceu Volta Redonda por 2-1 lá em Cariacica. E a Portuguesa perdeu para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu abriu o placar, a Portuguesa empatou com o Lucas Santos, o nosso Robinho, cria da base que joga por lá. E nos 45 mais ou menos do segundo tempo, o Nova Iguaçu pimba, meteu 2-1 e se garantiu matematicamente nas semifinais do Carioca. Com isso, Vasco da Gama e Botafogo brigam pela última vaga. E com esse resultado também, a Portuguesa, que ainda tinha chance de classificação, não tem mais, tá? Então, Flamengo e Fluminense já estavam garantidos, o Nova Iguaçu se garantiu e agora sobrou ali uma vaguinha para Vasco e Botafogo. Flamengo e Fluminense têm 21 pontos, se enfrentam hoje no Maracanã. O Nova Iguaçu também tem 21 pontos e está atrás na questão do saldo de gol. Do Flamengo é 17, do Flu é 10 e do Nova Iguaçu é 4. O Vasco é o quarto colocado com 19 pontos e o Botafogo é o quinto colocado com 17. E abriu-se uma discussão também, inclusive ontem aqui no grupo de membros do canal, sobre qual deveria ser a colocação do Vasco no campeonato. Flamengo e Fluminense jogam hoje, se empatarem vão a 22 e se tiver um vencedor, o líder tem 24 pontos. O Vasco deixou de ganhar do Bangu, tomou um gol no último lance, mas jogou um jogo inteiro com -1, já que o Jair foi expulso com 3, 4 minutos de jogo e aquilo fez diferença na partida. Teve o jogo do Nova Iguaçu, que se o Caio Tenório é expulso ali no primeiro tempo ainda, vai jogar boa parte do jogo com a mais, teria interferência ou não no jogo. O jogo acabou 2-0 para o Nova Iguaçu. Teve também o clássico com o Fluminense, com algumas decisões questionáveis ali da arbitragem. Então a galera tem levantado esse questionamento de que o Vasco deveria estar liderando o campeonato estadual. Vide esses erros de arbitragem, vai lutar com o Botafogo na última rodada para saber quem classifica, tá bom? O Botafogo pega o Fluminense no último jogo e o Vasco pega a equipe da Portuguesa, da Portuguesa dentro de São Januário, tá? Eu vou dar um panorama geral para vocês do que a gente tem que ficar de olho no estadual, mas só mais tarde. Dito isso, galera, vamos agora seguir aqui com as informações e eu gostaria de tocar em alguns pontos aqui importantes, tá? A coletiva do Emiliano Dias, mais uma vez, jogou nas entrelinhas ali questionamentos que estão acontecendo internamente. Olha, a comissão técnica está incomodada sim com a falta de reforços, principalmente aí no terço final do campo, que é ali os pontas, um atacante reserva para o Verratti, uma sombra para o Payet, e a gente vai discutir isso já. Antes, eu gostaria de pegar 2 depoimentos do Emiliano Dias. Primeiro, ele vai fazer uma análise dele da partida e também vai falar como foi jogar em Espírito Santo pela primeira vez. Ele e o Ramon Dias não tinham ainda fazido um jogo do Vasco e Espírito Santo, e eu já vou soltar um spoiler aqui. Ele falou que a torcida do Vasco é doida e eu concordo.
vocês vão entender o porquê. Com vocês, Emiliano Dias. Achamos que la victoria hoy fue muy importante. Los primeros 15 minutos del juego, acho que controlamos, después comenzamos a entrar a no encontrar espacio, a errar muchos pases, a no mantener la intensidad que a gente acostumbra a tener. Después en el segundo tiempo comenzó a lo contrario. A gente entró dormido, sufrió el gol y después no pudimos, Euchimi pudo responder y pudimos llegar a la victoria. Acho que es normal, porque venimos de muchos clásicos todos juntos, que el estrés aumenta, el nivel de exigencia es muy grande, mas a gente no gosta de ganhar así, mas es un triunfo muy importante, porque hoy ahora você empata o pierde y ya queda fuera de una competencia tan importante. El torcedor de Vasco es doido, es inacreditable lo que faz cada vez que vamos a distintos lugares del país, es siempre lo mismo, siempre lutado en el aeropuerto, lutado en el hotel, muy apasionado, y a gente vino por eso, porque sabíamos que Vasco era así y queríamos experimentar eso, y la verdad que estamos viviendo una experiencia impresionante, porque arrepía cada vez que a gente vaya de un micro o de un avión y ve toda esa torcida ahí. Queremos agradecer. Por ahí hoy no pudimos dar el gran espectáculo que a gente pretendía, mas dimos el triunfo, que era lo más importante. Bom, antes de eu chegar na questão aí da fala mais importante para mim da coletiva do Emiliano Dias sobre a questão do reforço, temos que passar sobre dois temas muito importantes. Terça-feira, agora, 9h30 da noite, o Vasco joga a primeira fase da Copa do Brasil. Jogo único, Vasco avança vencendo ou empatando o jogo contra o Marcílio Dias na casa do Marcílio Dias, tá bom? E o Emiliano Dias foi questionado sobre a importância desse jogo da Copa do Brasil e se essa vitória respinga no jogo também de terça-feira, e ele vai dar para mim aí um feedback muito importante, tá? Eu vou dar spoiler dessa vez, não vou deixar ele responder, e eu volto aqui para explicar o que é esse depoimento que eu julgo ser importante. E ele aproveita a fala também da estreia do Sforza, que não teve tanto protagonismo assim no jogo, mas apareceu em lances capitais. Ele que cabeceia a bola, que pega no pé do zagueiro e sobra pro Verratti fazer o gol de 2-1 do Carrinho, e ele também rouba uma bola, divide ali com o jogador do Volta Redonda e acha um passe de Carrinho pro Verratti acabar finalizando para fora. Ali já poderia ter sido o 2-1 do Vasco, teve um desarme também, mas também teve um lance ali que o Wellington Silva passou por ele como se passasse por um cone. Não só por ele, teve mais um outro jogador que até pulou em cima dele para fazer a foto e conseguiu fazer, tá bom? Vou deixar com vocês o Emiliano Dias falando da Copa do Brasil e também da estreia do Juan Sforza. Sabemos la importancia que es jugar la Copa, esta Copa tan importante, tan prestigiosa, que es la primera vez que vamos a experimentar, mas sabemos que es muy importante. Y acho que no precisa motivación Euchimi. Euchimi sabe que si erra va para casa, entonces la alerta va a ser máxima, y en estos tipos de juegos sé que el grupo responde porque está acostumbrado a trabajar con presión y a jugar con mucha presión. Entonces acho que tenemos que estar alerta porque no va a ser un juego fácil, como todos los que vienen para frente ahora, mas acho que el team está preparado para eso. Juan, a gente conoce mucho porque seguimos mucho el fútbol de nós, el argentino. Es un garoto, pero no es tan garoto porque tiene muchos juegos, tiene mucha experiencia, tienen la experiencia del preolímpico también. Es un cara que va a ayudar mucho a gente, y con mucha cualidad, mucha intensidad, tiene mucha recuperación de bola, puede jugar tanto de primer volante como de interno, entonces nos da variante a nós que vai ser uma peça muito importante acá para frente. E agora o grande finale. Antes, só complementando aqui, o Emiliano Dias faz questão de dizer que o Vasco costuma jogar melhor, esse time está acostumado a jogar sobre situação de pressão. E aí, se você pegar as falas iniciais dele falando sobre o jogo, que a equipe faz 15 minutos bons e depois tem uma queda, você vê que a comissão técnica está incomodada. Ele mesmo fala que não gosta que o Vasco jogue dessa forma, e o Vasco tem mostrado uma equipe que tem baixado muita concentração quando tem jogado contra as equipes de menor investimento. Nos clássicos,
faca no dente, carrinho, rabo de arraia, voadora, vai para dentro dos caras, principalmente na questão anímica, mas nos clássicos tem feito jogos muito preocupantes. Nos contos pequenos tem feito jogos preocupantes. E isso me preocupa demais, porque essa semana vamos pegar duas equipes de menor investimento, mas dois jogos decisivos. Um é um jogo de mata contra o Marcílio Dias fora de casa, e o outro é um jogo quase que de mata também contra a Portuguesa, porque se a gente perder o jogo, né, de clássico, o Fluminense já está classificado, vai estar ali ou festejando o título da Recopa ou catando os cacos ali da perda do título da Recopa, já que o jogo de volta da Recopa é agora no meio de semana, tá bom? Então é um pouco preocupante isso. O Vasco não pode ser esse time que dá algo a mais e dá um gás nos jogos mais importantes e refuga quando joga contra equipes de menor investimento. Ainda assim, nesses jogos contra as equipes maiores, o Vasco tem sido muito reativo, tem conseguido suportar a pressão do time adversário e o machucá-lo em contra-ataques. Não é que o Vasco tem sido protagonista nesses jogos, dominado, amassado o adversário e etc. Tá bom? E agora, para mim, o grande finale, eu vou deixar com vocês o Emiliano Dias, questionado sobre a questão de reforços. Eu vou deixar o Emiliano Dias falar e eu volto aqui com a minha opinião, que para mim foi o ponto alto da entrevista aqui. De novo, para bom entendedor, um pingo é letra. Então vamos ao que disse o Emiliano Dias e eu vou discorrer para vocês depois. Confere aí. Eu falei todo o que tinha que falar en la colectiva esa que dije. Ahora eu siempre falo lo mismo, el entrenador tiene que buscar soluciones. Venga que venga, el entrenador nos contratan para eso, para buscar soluciones. Sabemos la necesidad que Chimi tiene, todo el mundo del mundo vasco lo sabe, mas nosotros vamos a conseguir, seguir brigando con el grupo que tenemos. Si llega, bienvenido sea, y si no, vamos a brigar así, porque cada uno tiene una responsabilidad, el jugador en competir, nosotros en dirigir, y el resto entre los jugadores. Nosotros hacemos nuestra parte y cumplimos, día a día entrenando, entonces seguimos enfocados en lo que tenemos que enfocar. Bom, para mim está muito claro que o Emiliano Dias e o Ramon estão extremamente incomodados com essa questão da falta de reforços. Eu vou pinçar aqui algumas falas para eu poder ir analisando e comentando para vocês. Primeira questão, você já percebe no tom de voz dele a irritação e a falta de vontade de falar sobre o tema. Vamos lembrar que a última entrevista coletiva que o Alexandre Matos deu, ele fala que o Vasco tem um problema grave de comunicação, ele fala que a missão dele, ele fala assim, a missão dele é resolver algumas questões. Primeiro, comunicação, que a comunicação do clube é ruim, e aí cria-se uma expectativa aonde o clube não vai conseguir entregar. Ele deixa bem claro isso, que a ideia do Vasco é ficar entre os 10 primeiros do campeonato brasileiro. 10 primeiros pode ser primeiro, segundo, terceiro, mas para mim essa colocação dele é mais pensando na parte baixa desse G10. Nono, oitavo, décimo, se puder vir algo acima, ok. Então a ideia do Vasco nessa temporada, o time que está sendo montado é para não passar sustos, tá? Se puder pingar alguma coisa a mais, amém. Então essa é a primeira colocação que o Alexandre Matos faz naquele dia. E as outras duas últimas, a segunda é lidar com a ansiedade da comissão técnica, que inclusive publicamente expõe o clube a todo momento. A gente precisa de reforço, a gente precisa de reforço, a gente quer reforço. E isso gerou um desgaste com o Alexandre Matos e automaticamente subsequente com a 777. E o Alexandre Matos fez questão de externalizar isso no dia que ele apresentou Vitor Luiz Galdame Skeller, e Watson. Tá? Eu estava nessa entrevista coletiva lá em São Januário. E ele fala também da própria expectativa dele, da própria ansiedade dele, que ele é um cara veloz, que ataca o mercado, é conhecido por isso, e hoje com a 777 um buraco um pouco mais embaixo, ele não tem a caneta final na mão, né? As decisões são colegiadas, ele fica completamente à mercê da empresa norte-americana, tá? Então vou voltar agora aqui para a fala do Emiliano Dias. Falei tudo o que tinha que falar, treinador tem que buscar solução, mas todos dentro do Vasco sabem quais são as necessidades. Ou seja, ele quis dizer que ele não vai ficar mais
dando chilique, pedindo, né, oralmente reforço em coletiva, mas que todo mundo já sabe que o Vasco precisa de reforço, já foi falado isso publicamente, e ele aproveita também e não tira o dele da reta, né? Nem o dele nem do Ramon. Que qual é? Se chegar bem, se não chegar, também. Cada um tem a sua responsabilidade. Treinador treina, jogador compete, e aí ele fala assim, e o resto? E o resto é esse. Alexandre Matos e a 777, eles têm que fazer o deles. Os jogadores estão se desempenhando, estão se empenhando, estão se dedicando. Nós da comissão técnica estamos treinando o time. Agora eles lá têm que fazer o papel deles. A pergunta foi sobre reforços. Eles, de forma educada e nas entrelinhas, ó, não é comigo contratação não. Todo mundo sabe que a gente precisa de reforço. Agora o pepino é com o Matos lá. E esse pepino é com o Matos é até a página 2, porque o próprio Matos, quando foi questionado sobre a questão do substituto do Paulinho, já larguei 2, 3 nomes na mão dos caras lá, agora é com eles. Entendeu? Então você vê que está acontecendo um desgaste interno e isso preocupa. Preocupa em que sentido? O Emiliano e o Ramon vão sair? Não, longe disso, muito pelo contrário. Que ele fala também que a função do treinador é arrumar a solução, não é ficar dando desculpa. É isso que tem, é com isso que a gente vai trabalhar. Mas preocupa é que você tem uma comissão técnica insatisfeita, que tem pedido jogadores e esses jogadores não estão chegando. E se a própria comissão técnica está insatisfeita com o material humano em algumas partes do campo, é sinal de que eles mesmos entendem que vão ter dificuldade de conseguir entregar algo a mais com o Vasco na temporada. Então essa é a questão que me preocupa, o desempenho do Vasco. E que o Vasco não caia no erro do ano passado, que foi um milagre. Não é normal um clube conseguir ter a arrancada e a retomada que o Vasco teve. Aquilo é para entrar para a história do futebol brasileiro, assim como aquela arrancada maluca do Fluminense em 2009, que eles, né, tinham 1% de chance de não cair, não caíram. O Vasco tinha 9 pontos. O Vasco vira o primeiro turno com 13 pontos e um jogo a menos. E aí o time consegue fazer uma campanha de 7º colocado, ainda assim escapa na última rodada com gol aos 36 do segundo tempo. Então, o que o Vasco fez ano passado é muito fora da curva, não dá para contar com aquilo. E aí o que aconteceu? Um elenco cheio de fragilidade, com muitas deficiências, tinha até um 11 ok, e esse 11 foi se desfazendo ao longo do caminho, jogadores convocados para a seleção sub-20, sub-23, lesões, jogador que se contava muito, acabou tendo uma derrocada, que foi o caso, por exemplo, do Pedro Raul, e aí a base sendo usada por muito tempo, o Vasco em jogos que era melhor que o adversário não conseguia matar. Então é nítido para todo mundo que a gente tem um problema grave nas pontas, no reserva do Verratti e alguém ali para fazer uma sombra ao pai. Ele vai ter cartão amarelo, ele talvez seja poupado em algum jogo e Deus o livre bater na mesinha aqui, mas ninguém é imune à contusão. Ele pode se lesionar, até porque tem jogado uma minutagem muito alta todos os jogos. Então é preocupante sim a fragilidade do Vasco no elenco em algumas posições, tá bom? Então, mais uma vez aí a cobrança feita, e vamos ver que bicho que vai dar. Será que chega jogador aí? Lembrando que a janela fecha agora dia 7 de março, tá? Hoje é dia 25, mês de fevereiro vai até o dia 29, tem hoje mais 4 com 7, 11, tem 11 dias completos, mais o restante das horas desse domingo, para tentar fechar algumas contratações. Depois do dia 7, só dá para contratar jogadores livres no mercado que tenham rescindido os seus contratos antes do fim da janela. Se esse contrato for rescindido depois do fim da janela, não dá para contratar, beleza? Depois disso, só em julho. E aí, dá para encarar com esse terço final do campo um campeonato brasileiro? David, Adson, Serginho, Eric Marcos, Ryan, Rossi, Verratti, dá para segurar essa turma toda aí pro primeiro semestre aí? Acho difícil, beleza? 1, 2, 3, futebol, tamo junto, família. E logo mais a gente volta com a nossa segunda edição. Tamo junto, ó. PagBet, link no primeiro comentário fixado do vídeo.
tem Fla-Flu logo mais, jogo que nos interessa, tá? Um empatezinho, no melhor dos cenários aí, uma vitória do Flamengo também, tá? Explico por quê, já que o Fluminense faz um clássico na próxima rodada, pode perder para o Botafogo e a gente conseguiria ali subir mais no campeonato, mas eu vou explicar minuciosamente isso aí para vocês no próximo vídeo, valeu? Tamo junto. Ou empate ou no pior dos cenários aí, uma vitória do Flamengo é o mais interessante pra gente. Tamo junto.